Alléluia. Amém. Amor de l'église, la parole de Cristo. Saudações à igreja no nome do Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. Tutelemi. Levantemo-nos. Vamos orar a Deus. Seigneur notre Dieu, Senhor nosso Deus, merci une fois de plus. mais uma vez obrigado. Lokumu kembozo ngepana susu na tombalelo. Queremos a tua glória e honra nesta manhã. O salibso miracle, Nos fizeste milagre grâce, e graça. privilège tozi na tombalelo. Deus que alcançamos nesta manhã. Oyali susu a vivant liboso na yo. De estar mais aqui vivos diante de ti. Nzambe zamu mesamite para biso. É um hábito para nós, Senhor. Ndenge bamususu bazali kokanisa ngo kolala kolambisa mumesa. Como os outros acham que dormir e acordar é um hábito. Ora biso ezali miracle. Para nós é um milagre. Bele tozalira bakolobi. Porque tu propôs mesmo ontem. Mingi bamoni tongo te. Ontem, não precisamos vir ao dia de hoje. Nzambe para biso ezali ngolu. Para nós é uma graça. Tozalira kokopesa kia mutia exchange. E não temos nada para te dar que seja de troca. Valo como nkembo masanjo likolo. Pena que seja exaltado e louvado, Senhor. Yimbisa biso Seigneur. Perdoa-nos, Senhor. Tozabatu. Somos humanos. Nosso tomoraki. Tudo que nós vimos, Yokaki. tudo que nós ouvimos e que falamos que não te agradou, Tanga mabela biso de Seigneur. não conta os nossos males, Ela Senhor. biso na sama kila Nós vem nza. debaixo do teu sangue. Oh, Senhor. Natiki swing fire please. Mais uma vez, Oma ora mbo para o Seigneur. entre esse momento nas tuas mãos, Ala. Oyembelione sengo. que louvamos com alegria. Tolingo yokalo banayo. Agora queremos ouvir a tua palavra. Yako sunga biso Seigneur. Venha nos ajudar mais, Senhor, Car sans toi, porque sem ti, nous ne pouvons rien faire de bien. nada podemos fazer de bom. Nous comptons sur toi, Seigneur. Contamos sobre ti, Senhor. Viens nous aider. Venha nos ajudar. Viens nous secourir. Venha nos Viens socorrer. nous consoler. Venha nos Viens nous consolar. fortifier. Venha nos Seigneur. fortificar, Guérir Senhor. les malades. Cura os doentes. Donne la solution à ton problème. Dá solução a todos os nossos problemas. Bénis les offrandes et les dîmes. Abençoa as ofertas e dízimos. Tout pour ta gloire. Tudo pela tua glória. Et je prends l'autorité E toma autoridade contre tous les esprits méchants, contra todos os maus tous les espíritos. esprits Todos os démoniaques espíritos demoníacos. qui pouvaient s'infiltrer Que podem se à infiltrar cette place neste lugar pour venir perturber para vir perturbar notre réunion. a nossa reunião. Au nom puissant de Jésus-Christ. Em nome poderoso de Jesus Je Cristo. chasse l'esprit démoniaque. Expulsa esse espírito Ça demoníaco. puisse aller loin dans les Que ténèbres. possa ir longe nas trevas de fora. Jésus-Christ de Nazareth Jesus Cristo de Nazaré. a autorité sur Tome a autoridade sobre nós. et a la prééminence. Da preeminência. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Naza ko transmettre ba moto l'église Estou a transmitir saudações à igreja. et outil pa ba frère Nabiso Evaristo Samutoma Que veio do irmão Evaristo Samutoma, ya Kalonda. de Calonda. Aza berchi ya Kalonda tia kabisa déjà pe awa. Ele é pastor de Calonda, que também já nos pregou aqui, Na Lunda Norte. lá na Luna Norte. Ya pe cette église ba bote. Ele saúda a igreja Et puis moi si na ya za malade, e a sua mulher está doente. ça qui opération. Ela foi operada. Lobito solaki na ye déjà ye frère azongi na ndako. Ontem conversamos, o irmão já voltou em casa. Sa sœur atikali kuna na frontière Congo. Mas a irmã está na fronteira do Congo Ko balongola basinga. para que possam tirar aquelas ligaduras. Sima kozonga. E depois ela vai voltar. Ok. Frère André Mbenga pe. Irmão André Mega também. Frère Didier Lubalu. Irmão Didier Lubalo. Bapesa église bambote na Kombo de Cristo. Eles mandam saudações à igreja em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Ok. Totangi l'écriture. Vamos ler as escrituras. Joël 1:4. Joel 1:4. Ce qu'a laissé les gazans, mais la sauterelle l'a dévoré. Et ce qu'a laissé la sauterelle, les gélèques l'a dévoré. Ce qu'a laissé les gélèques, les asiles l'a dévoré. O que deixou a lagarta, o gafanhoto a devorou. O que deixou o gafanhoto, a locusta a devorou. E o que deixou a locusta, o pulgão a devorou. Oro apamba l'écriture. Que o Senhor abençoe a escritura. Bogo vanda. Podemos sentar. Avant de continuer, Antes de continuar, alingi kokum sanzambe na ngala nzembo. vou agradecer a meu Deus através do hino. Kona lokumu ya nkolo. Para a glória do Senhor. Atabampasi nakola na Yesu. Atabampasi nakola naye. Atabampasi nakola na Yesu. Lelo lobi peri
bela. Delolobi peribela. Ataba fingai nakola na Yesu. Ataba fingai nakola na Ye. Ataba fingai nakola na Yesu. Delolobi peribela. Delolobi peribela. Ataba cholingai nakola na Yesu. Ataba cholingai nakola na Ye. Ataba cholingai nakola na Yesu. Elolobe bela. Elolobe bela. Nachike mokili nandeme basi. Nachike mokili kainandeme basi. Nachike mokili nandeme basi. Elolobe bela. Elolobe bela. Nachike masumu kainandeme kulusu. Nachike masumu nandime koroso. Nachike masumu nandime koroso. Elolobe bela. Elolobe bela. Nachike mokili nandime basi. Nachike mokili nandime basi. Para os irmãos que não sabem ligar, o que quer dizer? Seja no sofrimento, Atakutu na minhoco, seja na dificuldade, atakutu na papasi koleka, eu seguirei meu Senhor Jesus Cristo na volanda kaka mkono na Yesu Kristo, até no fim. kino na suka, É por isso que deixei o mundo ya wana natika kimokili, para suportar o sofrimento. kona kosiporte ba souffrance, É por isso que tomei a decisão de deixar o pecado ya wana zumokano ya kotika lisumu, para olhar na cruz. kona kotaela kaka na yekulusu. Amém. Amém. Que ouvrons nos Écritures. E vamos abrir novamente a Bíblia. 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 de Tessalonicenses 2, Verset 4. 2 de Tessalonicenses 2, 4. Bolimbi sangai parfois agobosana. Talvez possa esquecer, Nazari koebisa église quand anticiper que estou a antecipar a igreja, vendredi oyo que essa sexta-feira nous allons chaîne de prière à l'église Bobimba. teremos jejum e oração de toda a igreja. Oui, c'est pour notre bien. É para o nosso bem, Parce que tu remarques que porque notamos l'église que a igreja, passou samedi la cité. as pessoas não oram Les mais, prières da cité. não há mais vida de oração. Yango Satan zoli ko tchaba de sala ba degane na Que ndenge. Satanás está a causar muitos estragos. Okomona parfois jour à prière vendredi. Talvez numa sexta-feira, dia das Tu orações, na kota ba frère. no lado dos irmãos, Olembo koti mingi. há muita fraqueza que entrou. Omona mukienga ba vide. Talvez cadeiras vazias e pouca gente Kota ba aparecendo. sœur. No lado das Mas irmãs, olembo ezali. embora que há fraqueza, La majorité bazo répondre. mas a maioria tem respondido. Faiblesse za mingi koti ba A frère. fraqueza está muito no lado dos irmãos. Vous multipliez force. Então multipliquemos as forças. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs, Ça c'est la vérité. isso é a verdade. La prière, A oração c'est l'arme le plus élevée, é a arma mais forte, plus puissante é a arma mais forte qui est au monde. que há no mundo. Un chrétien qui ne prie pas, Um cristão que não ora, un chrétien qui n'a pas la vie de prière, um cristão que não tem vida de oração, il est léger. ele é leve.
il n'a pas la force ele não tem de força résister contre le de diable. resistir contra o diabo. Mais nous négligeons la vie de prière. Mas negligenciamos a vida de oração. C'est pourquoi il y a trop de défaites Por isso é que há muitas derrotas dans la vie chrétienne. na vida cristã. Il n'y a plus de victoire Não há mais dans vitória la marche de vie chrétienne. na marcha cristã. C'est parce que nous avons abandonné la vie de É prière. porque abandonamos a vida de oração. Oh, nous avons la parole, la Oh, vérité. temos a palavra, temos a Oui, verdade. c'est bien. Sim, isso é bom. Avoir la parole, c'est bien. Ter a palavra é bom. Mais la parole sans la prière, Mas a palavra sem oração, frère, irmão, tu ne sauras pas résister contre le diable. você não conseguirá resistir contra o diabo. Ça, c'est la vérité. Isso é a verdade. Et quand nous prions, E quando oramos, nous disons aux frères, nós falamos aos irmãos, oui, nous pouvons la piano, quer sejam os instrumentistas, todos eles, donc comme maman est quando é o là, momento de orar, tu cabes un instrument, deixam os quand il y a la instrumentos prière, e entrem nas ils orações. sont là, ça sert Todos à nós prier. devemos orar. Là, on va prier. Quando dizemos vamos orar, Tu cabes un instrument, parem de quand tocar il y a la prière, e entrem nas orações. oui, nous pouvons la poster comme là. Vocês também devem orar. Proclamer piano, Vai, programa o piano. si on se dit la baille, va proclamer, on va tirer, attends, musique. A ciência é muito evoluída. Quando você colocar aí Eu gosto da prière. a tocar automaticamente, você entra nas orações. Oui, c'est pour notre bien. Sim, é para o nosso bem. Venons vendredi le matin. Então, sexta-feira viemos de manhã. Et tu es la popo, tu es la tongo. Não viremos de tarde, mas viremos de À manhã. partir de 9h, Às 9 horas, jusqu'à ninguém também como sabe isso. até como Deus nos conduzir. De Thessaloniciens chapitre 2, Dos de Tessalonicenses 2, verset 3. versículo 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, les fils de la perdition. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e que se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les tables de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. O adversário que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou que é sujeito de adoração, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, parecendo ser Deus. Déjà se bater le mec. Autant que Joël 1, déjà se bater le mec. Où est-ce qu'on continue à l'écriture? Esse é o contrário da Escritura. Merci pour le rappel. Muito obrigado pelo lembrete. 5. 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous ai dit ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia enquanto ainda estava convosco? Maintenant, savez-vous ce qu'elle retient? Maintenant, E agora? Maintenant, vous savez ce qu'il retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. E agora vós sabeis o que o detém, para que somente se manifeste no seu próprio tempo. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut que seulement celui qui le retient encore ait disparu. Porque o mistério da iniquidade já opera e somente espera-se que aquele que o detém seja tirado. Et alors paraîtra le pire, que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. E então aparecerá o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e o aniquilará com o esplendor da sua vinda. L'apparition de cet homme impie, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers. E o aparecimento desse iníquo será segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Amen. Amém. Nous parlons sur la restitution. Estamos a falar sobre a restituição. Restituição da árvore esposa. L'arbre c'est l'église. Árvore é a igreja. L'arbre c'est toi mon frère. Árvore é você, meu irmão. L'arbre c'est toi ma soeur. Árvore é você, minha Parce que irmã. l'église, Porque a igreja ce sont des hommes. são homens. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Nous avons vu Dissemos, cet arbre de Dieu. essa árvore de Deus,
il a apporté les fruits. ela produzia frutos. Depuis le jour de la Pentecôte, No dia de Pentecostes, nous avons déjà passé là-bas. já passamos daí. Mais tout le monde y était. Nós vimos agora Tout au long, que ao longo il y a marche à l'église. da marcha da igreja Il survenit aconteceu les insectes. Aconteceu que os insetos vieram, destruidores, que vieram para devorar a árvore. E nós vimos que esse demônio veio em 4 fases para destruir a árvore. Primeira fase que nós vimos é como lemos no de Joel capítulo 1, versículo 2. Aliás, verso 4. Primeira coisa que nós vimos é a lagarta, chamada lagarta. Ela veio devorar os frutos. Depois o gafanhoto veio devorar as folhas. E a comunhão fraternal. E depois a terceira fase era a locusta. A locusta veio devorar as cascas da árvore. As cascas da árvore. Então a árvore estava quase seca. Então a quarta fase desse demônio é o pulgão. O pulgão veio devorar o quê? Veio devorar, veio puxar, veio tirar toda a vida da árvore. Obra me chama-lhe é um destruidor. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. Et nous avons vu E nós vimos durante o percurso da semana como é que esses demônios vieram destruir a árvore. Os que estavam presentes, nós vimos que o diabo veio devorar a árvore da forma do anticristo. E em 4 fases nós vimos o que isso significa. O cavaleiro sobre o cavalo branco. E vimos também o que significa o cavaleiro sobre o cavalo vermelho. E vimos também o significado do anticristo sobre o cavalo do cavalo preto. E na sua quarta fase era também o anticristo, o cavaleiro sobre o cavalo pólido. E não voltaremos mais a falar disso. Os que estavam durante a semana já beneficiaram. Também faça esforço de aparecer durante a semana, porque estamos no momento em que resgatamos os tempos. Os dias são maus. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. Ça, c'est la destruction Essa é a destruição. de l'antichrist. A destruição tem que ocorrer Contre l'arbre. contra a árvore. Frère, Irmão, Thessaloniciens, lemos em 2 de Tessalonicenses, chapitre 2. capítulo 2. Bíblia, A Bíblia nos diz, c'était l'apôtre Paul, era o apóstolo sous Paulo, l'inspiration du sob a Saint-Esprit. inspiração do Espírito Alors, Santo. Ele disse, irmãos, no versículo, se não se enganem sobre a vinda do Senhor, que ninguém vos engane, que ninguém vos engane, mesmo em letra ou por inspiração, saibam que a vinda do Senhor Jesus não pode ainda acontecer se a apostasia ainda não sabe se manifestar. Oui, mes frères. Sim, irmão. Et nous sommes au temps Estamos no où tempo nous voyons em que nós vemos l'apostasie a apostasia atingir le monde religieux. o mundo religioso. L'apostasie A apostasia atingiu les croyants. os crentes. Est-ce que tu vas voir Será que nós estamos a les ver isso? croyants, Hoje os même crentes, parmi mesmo les entre croyants, os crentes du message du temps de da la fin, mensagem do tempo do nous fim, voyons nós l'apostasie. vemos a Et apostasia. c'est quoi E o l'apostasie? que é apostasia? L'apostasie, A apostasia c'est l'abandon de la foi. é o abandono da fé. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. C'est l'abandon de la foi. É o abandono da fé. Ça, c'est la vérité. Isso é a verdade. L'homme de Dieu, E o homem de William Deus, Marion Branham, William Marion Branham, il a même parlé sur l'apostasie falou também sobre apostasia. dans sa prédication. Na sua pregação, La marque la bête. na sua pregação a marca da besta. Prêchait le 13 mai Pregaram no dia 13 de maio de 1954. 1954. La marque la bête. A marca da besta. Le 13 mai 13 de maio 1954. 1954.
il parle de la bête, Ele fala também sobre de l'antichrist, o anticristo même de l'apostasie. e até da apostasia. Oui, Sim. l'apostasie se trouve dans le paragraphe 145. E está no parágrafo 145. Paragraphe 145, il y a marque de la bête. Parágrafo 45 da marca da besta. Je vais lire cela. Eu vou ler isso. 145. Parágrafo 145. Paul a dit Paulo disse que ce jour que esse dia, là ne viendra pas, esse dia não virá, que l'apostasie ne soit arrivée auparavant, diz que a apostasia se et manifeste. qu'on ne vit paraître l'homme du péché. Se veja aparecer o homem do pecado. Maintenant, regardez bien. Agora observem bem. Il déclare Ele declara que c'est un homme. que é homem. Oui, Sim. la marque de la bête, A marca da besta, l'antichrist, o anticristo, aliás, l'homme du péché, o homem do l'homme de la pecado, o perdition, homem do filho da perdição, c'est un homme. é homem. Oui, mes frères. Sim, irmãos. Et c'est vrai, E será que isso é verdade? l'assemblée dit A Amen. congregação responde amém. Il vous a calmé, bango, parce que c'est Amen. Vocês que estão todos tranquilos, Não responderam amém. Nós dissemos Amen, ça veut dire amém quer dizer ainsi soit-il. assim seja. Un véritable E um chrétien, verdadeiro cristão, né de nouveau, nascido de novo, il doit ponctuer deve pontuar chaque parole de a cada Dieu palavra de par Amen. Deus com um On ne amém. peut pas forcer. Não se pode forçar. Ça doit être Isso automatique. deve ser automático. Mais aujourd'hui, Mas hoje les choses sont devenues froides, se tornaram frios, sont devenues lourdes. tornaram-se pesados. C'est à cause du péché. Por causa do pecado. C'est à cause de la vie du péché. É por causa da vida do C'est la pecado. vérité. Isso é a C'est pas verdade. une autre chose. É uma outra coisa. C'est le péché. É o pecado. Oui, mes frères. Sim, irmão. Le péché, O pecado, il est bisagamutu. o pecado enfraquece a pessoa. Il est bisagamutu. O pecado enfraquece a pessoa. Ça, c'est la vérité. Isso é a verdade. Le péché, O pecado, c'est comme o pecado é como un feu. é como um fogo. Mon Dieu, opéra. É como um fogo aceso. Não, mon casse pensa. Um fogo bem aceso. Doa E maï. você pegar a água e deitar naquele fogo. Motonnier. O fogo apaga-se. C'est ce que le péché fait. É isso que o pecado faz. Isso, mas era uma O lambu. pecado não é uma boa E coisa. quando aqui vai isso. Nós temos que fugir do pecado. Não para nem aqui vai sida. Como se fuge a sida. E muito a sida. Essa aqui é um selo positivo. Ele pode me contaminar. Nós tememos sida Vai ter como manzoto. porque pode destruir o corpo. Mas eu sou bangal isso muito. Mas não, por que não tememos o pecado? Ora isso Por bangate. que você não teme Botou a coisa como manzoto na yo. aquele que pode matar o teu corpo E na mulimo na yo. como a tua alma? E continue. Ele continua. L'homme du péché, O homem do pecado, l'adversaire, o adversário qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, que se levanta sobre aquilo que se chama Deus, de sorte qu'il est adoré, de modo que ele é adorado, un homme adoré homem adorado comme Dieu, como Deus, un homme homem, qui serait placé homem que será pour colocado une forme por uma forma de adoração. Il a dit Ele disse que ce jour-là que esse ne dia pourra pas venir não pode vir avant que l'apostasie soit arrivée auparavant. antes que a apostasia se manifeste. Que c'est Então, o que é? ni une apostasie, O que é apostasia? un état de tiédeur É um estado morno de l'église. da igreja. Très bien. Muito bem. C'est ça l'apostasie. Essa aqui é a apostasia. C'est l'état tiédeur É um estado morno de l'église. da igreja. Frère, pensa comme moi. Irmão, peço água. Dê-moi bandit. O demônio começou. Est-ce que vous priez pour moi? Será que vocês oram por mim? Onde la bonne naï? Será que vocês oram por mim? Vous êtes sincère. Sejam sinceros. Frère Abraham Alobi. Uma Brana me diz, Même frère Frank. mesmo o irmão Frank, Só que là, le est important. se tem algo importante Na coisa que você não. que eu posso vos pedir, C'est seulement la prière. é somente a oração. Même Paul. Mesmo Paulo, Jamais aí você. porque é isso que ele pedia aos irmãos. Mais parfois, Mas talvez il y a beaucoup de gens há muitas pessoas qui ne prient pas pour les services de Dieu. que não oram sobre os servos de Deus. Ce n'est pas bien. E isso não é bom. Excusez-moi. Peço perdão.
J'ai fait constant. Eu constatei Mingi. que muitas vezes, Dimanche 2, nos domingos, l'église est très pesante. que a igreja fica muito pesada. Très lourde. E está muito pesada mesmo. Il y a beaucoup d'esprits qui viennent. Há muitos espíritos que vêm. Pendant la semaine, Durante a semana, même Goyemba. mesmo louvores. Nós somos poucos, mas quando colocam o hino, observa como é que as pessoas louvam. Mas no domingo, Nous sommes nombreux. nós estamos aí muitos. Uma église par kilo. Talvez a igreja toda pesada. C'est la vie du péché. É a vida do pecado. Je ne peux pas marcher le mot. Eu não posso mascarar. C'est le péché. Palavra, isso aqui é o pecado. Pendant la semaine. Durante a semana. Dans tout cet temps-là. Durante todo esse tempo aí. Une semaine. Durante uma semana. Talvez 2 semanas, um mês. Je ne viens pas à l'église. Você não aparece na igreja. Vini nos ali comer. E qual vida você leva lá? Quando você vem aqui, Sans même repentance. sem mesmo arrependimento. E C'est você leva todo o peso aqui. ça les souffrances que nous avons ici. Esse então é que constante que nós vimos aqui. Et nous souffrons ici sur la chair. E também sofremos aqui sobre o Quand vous corpo. prêchez, Quando vous sentez les coups. Quando você prega, você sente retorno. Et si E les serviteurs de Dieu se o servo de Deus n'a pas la vie de consacration, não tem vida de consagração, frère, irmão, c'est grave. é grave. Heureusement, E felizmente que Deus nos ajuda. nous avons la vie de conséquence. Nós temos a vida de consagração. Comme cette nuit, Como nesta noite. dans la ligue à 5 h du matin. Eu dormi apenas 5 horas da manhã. 5 horas da manhã é que eu dormi. 5 h du Eu matin, vim dormir às 5 da manhã. 7 h, 8 h là. E sei que 8 horas acordei. Combien de heures ça? Quantas horas de tempo eu fiz a 5, dormir? 6, 5, 6, 7, 8 3 horas de horas. tempo. Somente 3 horas de tempo. Tout le temps, je me suis consacré. Todo o tempo eu me consagrei. Et nous avons vu que E nós vimos que ici on parle de l'antichrist, aqui fala-se do anticristo. l'homme du péché. O homem do pecado. Frère, il est déjà. Irmão, ele já está. Oui, mes frères. Sim, irmãos. Bible a dit, A Bíblia diz mystère de l'iniquité, o mistério da iniquidade ils ça là déjà. já opera. Frère, Irmão, nous avons vu nós vimos que ce démon, que esse demônio, les gazas, la ville, a lagarta ou então o pulgão, ce n'est pas une chose, não é uma outra coisa, c'est les dénominations. mas a denominação. Et c'est Rome. E é Roma. C'est Rome. É Roma. Et c'est Rome, E essa Roma il est écrit está escrito dans Apocalypse em Apocalipse 13, Apocalipse 13, 17 à 18. 17 a 18. C'est lui le marque de la bête. Essa é que é a marca da C'est lui besta. le 666. Ele é que é o 666. Bíblia diz que aquele que tem sabedoria que possa calcular o número o número dessa besta. Porque é o número do homem. É o número do homem. Nós vimos que, irmão, lá no Vaticano, mesmo os papas, os títulos que eles levam é Vicarius Filii Dei, que significa Vicaire de Cristo. vigário no lugar do Filho de Deus, Auxiliaire. Remplaçant de Jésus. substituto de Jesus. Ça, Isso c'est écrit dans l'anté está escrito em latim que nous avons étudié. e nós estudamos Les chiffres romains. os números romanos. Si vous calculez, Se calcular, c'est ça. é isso aí. Ça donne Dá 666. 666. V signifie la scène. Significa 5. C'est ça, il est là. Isso aqui é a numeração romana. Ils ont Apocalypse. Então vamos ler Apocalipse. Apocalypse 7. Apocalipse 7. 13, pardon. Apocalipse capítulo 13. Verset 1er. Apocalipse 13 é o primeiro versículo. Si vous consultez. E depois vamos pular. Donc, il y en a 17, il y en a 18. Depois ler 17 e 18. Oui, je vis. E depois eu vi, Monter de la mer. subindo do mar, Il y a des bêtes. uma besta Il y avait 10 cornes que tinha 10 et chifres 7 têtes. e 7 cabeças. Et sur ces 7 cornes, E sobre 7 chifres, il y a des. o 10 Et diademas. sur ces têtes, E sobre as suas le nom cabeças, blasphémateur. nome blasfemo. Jean Monaki. João viu Nyamamoko. uma besta Abimeli na mai. a emergir do mar. Frère, Irmão,
Cette bête, Esse animal c'est l'église. é a igreja. C'est Rome. Aliás, é a Roma. C'est catholique. É a igreja católica. É. Irmão, Sauf que tu connais dans les détails. se entrarmos em detalhe, Como on était, você verá que, frère, irmão, j'ai là tout comme dans l'Apocalypse 17. vamos chegar até Apocalipse Je 17. saute d'abord, nous sommes encore dans l'Apocalypse 13. E vamos sempre em Apocalipse 13, Ils sont 17. agora verso 17. 16 à 17. 16 a 17. Et il fica tout petit, E então, de todos pequenos, et grand riche, grandes e ricos, et e pauvre, pobres, libre, et livres esclave. e escravos, Reçu sur une marque sur leur main que recebessem uma marca sobre as suas mãos, droite direita, et sur le front. e sobre as suas testas. Que personne Que ninguém, ne peut acheter. que ninguém pudesse comprar, Nem vender. nem vender, Voilà la marque de la bête. sem ter a marca da besta. Le nom de la bête. E o nome da besta, Ou le nombre de son nom. ou o número do seu nome. 18. 18. C'est ici l'intelligence. La Essa aqui sagesse. é a sabedoria. Que celui qui a de l'intelligence Que aquele que tem inteligência, calcule le nombre de la bête. calcule o número da besta. Car c'est un nombre d'hommes. Porque é o número de um homem. Et son nombre, E o seu número c'est 666. é 666. Marque de la bête, A marca da besta exact tatouage, não é uma tatuagem, exact cachet, não é também um carimbo, mais ali est le mot. mas é um símbolo Oyo batuba kozua. que as pessoas terão. C'est une boycottage. Isso é uma rejeição. Mystère iniquité do O sala. mistério da iniquidade já opera. Oyo bazo rejeter Os que vérité. rejeitam a verdade, Plus tard, mais tarde, bakozo marque la bête. eles receberão a marca da besta. Bible lobi, Bíblia diz, bakotekate, eles não venderão, não comprarão, il lobako na marque la bête. a menos que se tenha a marca da Na besta loboko, na mão okona ilongo. ou na testa. Na loboko, Na mão, exato bakocha cachet. não que te colocarão um carimbo, como outros dizem, ou não, aqueles chips aí, os chips biométricos que eles estão interpretando por aí, também não são computadores, La marque de la bête, mas a marca da besta, dans la main, na mão, c'est la pratique é a prática du système dos sistemas de l'église catholique. da Igreja Católica. Au front, E na testa, c'est reconnaître. é reconhecer. On dit, maintenant, É você crer na sua pregação on reconnaît l'amour. e você reconhece On va dire aquilo que ça, l'amour. e começa a praticar aquilo. Et celui qui est à la tête E aquele que está sob a cabeça de cette dénomination, dessa denominação, de cette confédération des églises, dessa confederação das igrejas, c'est le pape. é o Papa. C'est lui qui a la puissance Ele é que está sob poder sur l'église. sobre a igreja, Il a la puissance religieuse ele tem um poder religioso et même la puissance du monde. e mesmo o poder do mundo. À cause de ça, été. Ele fará com À l'union, que todo mundo faut pas compter à l'humanité catholique. ele em crer na pregação da católica. Même les protestants. Mesmo os protestantes, irmão, A église pentecôtiste, igrejas pentecostais e muitos à Kokota, entrarão la confédération des églises. na confederação das igrejas. Il est pas peu. Este Papa aí, On va voter. que foi votado, Les Américains. ele é norte-americano. E vimos que Frère Branham, irmão Branham, alors, déjà. ele já falou disso. Depuis 1954, Desde 54, la brochure, na brochura, les actes du Saint-Esprit, os atos do Espírito prêché Santo, en 1954. pregado em 54. Frère, Irmão, déjà l'homme de Dieu lui a o Deus Mulher Mano Branham et si à l'Obaké, já tinha falado il y aura que haverá un pape Papa qui sera américain. que será americano. Et ce pape, E esse Papa, du nom de... Pape, c'est comme aussi à Francisco. o seu nome é Robert. Robert. ele é Robert. Robert, c'est Robert. Mais comme on a y est pontife, O seu próprio nome, comme on a y est, o seu nome, si tu n'as pas pontife, o seu título de reinado c'est Léon XIV. é que Leão 14. Frère, Branham, déjà mon aïe. Abraão já lhe viu. Pour ça, comme ça, pour Ele sendo profeta, Depuis 1954. desde 1954. 2025. Hoje estamos em 2025. 71 ans. 71 anos. E essa profecia se cumpriu. Sango Mogosi, Sango Católica, não, já tem profeta. Padre que estava no profeta. Esta mensagem para a missa. Esta mensagem para a missa. Ele dizia, profecia, como se uma profecia estava se cumprindo. não minimizar o profeta. Ele minimizava o profeta. Aí evitei. Ele não sabe. Usando Yeba. É falta de conhecimento. Aí, tá, aí se cumpriu.
Frère, Irmão, dans lettre circulaire 61, na carta circular número 61, dans sa page 15, na página 15, Frère Frank Alopi, irmão Frank diz tiare, que a tiara, considère vos comptes. a sua tiara, Ils ont déjà já está dans Washington. em Washington. Depuis 1963, Desde 1963, la tiare, a tiara, hein? Vous continuez maintenant. a sua diadema, Tout le monde couronne là. a sua Ils diadema, ont déjà les États-Unis já está d'Amérique. lá nos Estados Unidos da À América, Washington, em Washington, le capital des États-Unis a d'Amérique. capital dos Estados Unidos da C'est là América. où se trouve le tiare. É lá onde se encontra essa tiara. Frank Alopi, Irmão Frank diz, qui peut, il est pour qui c'est? quem sabe, quem sabe Ce qui est, que se ele dans un dernier pas. é o último Papa, Frère, irmão, Nzambe aza na ndenge asala. Deus tem a sua maneira de agir. Aza souverain. Deus é soberano. Ikosala matomona Pode acontecer também à travers na ye, que através dele marque la paix se bande côté en action. a marca da besta entra em ação. Parce que, Porque, frère, irmão, lelo yo, hoje ni bon mami, o mistério ya mobulu, da iniquidade ezo sala, já na opera, ndenge ya kobata. mas as escondidas. Bible alobi ni pato A tangaki, Bíblia diz onde nós lemos, irmão, oyo azosimba ye, aquele que o detém po aza nanu na é mokili. porque ainda está no mundo. Oyo azosimba ye, O que o detém, soki alongwe, quando sair, lelo ye aza na hoje reserve, ele ainda está aí. aza na kobanga, Ainda tem medo. Anticristo, O anticristo aza na reserve, ainda tem reserva. Ele ainda teme, oyo na oyo porque tem aquele que azosimba ye. detém, que está ali interdito. Celui qui les laisse, c'est qui? Aquele que o detém é quem? C'est le Saint-Esprit É o Espírito Santo, qui agit dans l'église. que age na igreja. O Saint-Esprit, Espírito Santo, comme l'Esprit de Dieu, como Espírito de Deus, il repousse, ele il est repreende, contre ele é contra ce système. esses sistemas. Mais ce qu'elle est, mais ça, ami. Mas quando o arrebatamento acontecer e o Espírito Santo for, Frère, irmão, Satan Satanás, a coquita, ele descerá, a cocota entrará dans la personne na pessoa qu'on appelle Pape. chamada Papa. Ouais. Irmão, Il y fera beaucoup de choses. ele fará muitas coisas, Beaucoup de choses muitas coisas qu'il fera. que ele fará. Frère, Irmão, Bato Bagoni Obama. as pessoas sofrerão. Après l'enlèvement, Depois do arrebatamento, il y aura des problèmes. haverá problemas. Mas, Même maintenant, mesmo agora, il sait. ele dizia, Comment on a fait qu'on se gagne? não vê esse seu sorriso aí. On se gagne, rien. Esse sorriso é da hipocrisia, irmão. Makata No mutema, coração dele, bayebi. sabem Eza na groupe moko. que tem um Eza na batu grupo, moko. tem pessoas Atelemela kabiso. que são contra nós. Que são contra nós. Um dia, É pourquoi é por isso, l'homme a distraction. saia da distração, saia do pecado. Irmão, irmã, Précieux a Oya. pressão está por vir. L'épouse A esposa ne passera pas não passará la tribulation. na tribulação, Mais l'épouse mas a esposa sera persécutée. será perseguida. Précieux Oya. A pressão virá. Bakokanga la église. Fecharão as nossas igrejas. Bakokanga ma. As portas já serão fechadas. Toko luka place ukimela. Procuraremos aonde se refugiar. Yo yanga l'église là. Você que aparece raramente na igreja. Olingo ya l'église. Você que não gosta de vir na igreja. Naquele dia, No bananzamba. a palavra de Deus será dada. As igrejas serão fechadas. Os pastores não irão mais à igreja. Os servos não irão mais à igreja. Os pregadores não irão mais à igreja. Oko luka batei. Vocês procurarão os pregadores. Celui qui ne magasine pas, Aquele que não armazena, maintenant, agora ça sera un problème. será um problema para ele. Ça sera un problème. Será um problema para ele. Ça sera vérité. Isso é a verdade. Précieux Koya. A pressão virá. La marque de la bête. A marca da besta, Bako déranger biso. eles vão nos perturbar. Bako tout ça biso. Eles vão nos perturbar. D'ailleurs, la Bible A dit Bíblia diz, dans Apocalypse 12, Apocalipse 12, Apocalypse 12, Apocalipse capítulo 12, retournons à Apocalypse 12, voltemos a Apocalipse 12, verset premier. no primeiro versículo. Vraiment. Sim. Il y a un grand signe. E um grande sinal. Paris dans le ciel. Apareceu no céu Une femme. uma mulher On veut le soleil. vestida do sol La lune sous ses pieds. e a lua sobre os seus Et une pés couronne de 12 e étoiles. uma coroa de 12 Sur estrelas sa tête. sobre a sua cabeça. Jean Moni. João viu Une femme. uma mulher Hein,
enveloppé du soleil. Uma mulher em volta do sol. C'est Jésus-Christ. É Jesus Cristo. Au sein de son église. Aquele sobre a produção da Et sua la lune sur igreja. ses pieds. E a lua sobre os seus pés. C'est l'Ancien Testament. É o Antigo Testamento. L'église du Seigneur A igreja do Senhor est bâtie é edificada fondamentalement fundamentalmente de l'Ancien Testament. sobre o Antigo Testamento. L'Ancien O Testament, Antigo Testamento, il prononçait, ele pronuncia, il annonçait anunciava, là de l'avance anunciava desde antemão les prophéties. a profecia. Mais dans le Nouveau Testament, Mas no Novo Testamento c'est l'accomplissement é o cumprimento de l'Ancien Testament. das coisas do Antigo Testamento. Frère, Irmão, et cette église, e essa igreja il est bâti é edificada le fondement des sobre o apôtres fundamento dos apóstolos et des e prophètes. dos profetas. Jésus-Christ, Jesus Cristo, lui-même, ele mesmo, c'est la pierre angulaire. como sendo a pedra da esquina. Amen. Amém. Versículo 2. Cette femme, Essa mulher, elle était enceinte, ela estava grávida elle criait, e ela était en gritava, travail, estando em dans les douleurs de trabalho, l'enfantement. pesquisadores de parto. Irmão, Moi, c'est encore, essa mulher, comme on a crié, eles viram, azali koganga, ela gritava na pasi ya com kobota, dores de parto. mona na kina zemi, Ela estava azali kina grávida, pasi ya kobota. estava com dores de parto, irmão. Maintenant, Agora, l'église de Christ, a igreja de Cristo, il prouve ela está les douleurs de nas l'enfantement. dores de parto. Oui, Sim, parce que porque nous avons déjà reçu nós já recebemos la sémence a semente et l'époux, do esposo, la parole de Dieu. a palavra de Nous Deus. avons déjà reçu Nós já la recebemos vérité, a verdade, a du mensagem temps de la fin. do tempo do fim. C'est la parole originale. É a palavra original. De cette semence, E essa semente Ezosala, está a operar, Ezosala, le véritable os verdadeiros, épouse de a Christ, verdadeira esposa de Cristo, il est dans les douleurs de l'enfant. está sob dores de parto. La Bible dit dans A Romains, Bíblia diz em Romanos, la création tout entière, a criação toda inteira suspira les douleurs de l'enfantement. por dores de parto Elle attend e la espera a manifestation manifestação du Fils de Dieu. dos verdadeiros filhos de Deus. 3. 3. Et un autre signe. E o outro sinal Paris encore. apareceu novamente no céu. Voici, Eis, c'est un grand dragon, era um grande dragão rouge, vermelho et il y a 7 têtes e tendo 7 cabeças et 10 couronnes. e 10 coroas. Et sur ces E têtes, sobre as suas cabeças 7 diadèmes. 7 diademas. Ouais. Irmão, Oh, Jean Moni, João viu un signe. João viu um grande Un sinal. dragon rouge. Um dragão vermelho, irmão. Le dragon O rouge, dragão vermelho c'est Satan. é La Satanás. Bible A dit, Bíblia diz, le dragon rouge, o dragão c'est lui, vermelho, Satan. ele que é Satanás, Le diable, o diabo, le serpentieux. a antiga serpente. Maintenant, Agora, dans ce temps-là, naquele tempo, quand arrive o tempo où chega le diable, em que o diabo, il s'incarnera ele se dans encarnará la personne na pessoa de l'Antichrist, do anticristo, comme il était le cas de Judas. como foi no caso de Judas. Judas, Satan contre Christ. Satanás entrou nele Pour trahir Jésus-Christ. para trair Senhor Jesus Cristo. C'est comme ça sera avec cet homme. E também será o mesmo com Et esse ce dragon rouge, e também esse dragão c'est vermelho le Rome. é a Roma, C'est l'église catholique. é a igreja católica. E a Bíblia diz, Moi, si yo, essa mulher será por esse sete. será por essa sete. Ela é uma prostituta. Essa mulher, Avandi, ela está sentada, Azali, ela está, Namitu Sambo. ela tem 7 cabeças. Et ces 7 E têtes, essas 7 cabeças ce sont les 7 collines. são as 7 Les colinas. 7 montagnes. São as 7 colinas, irmão. Dans le monde entier. No mundo inteiro, L'église dit Nyango. ou igreja, Na mokili no mobimba. mundo inteiro, Oyo siège Nango. em que o seu cume Eza. Ville moko. é uma cidade, Et tongami. uma cidade construída Entouré. em volta Dans cette ngomba. de 7 montes. Tudo sali. Se fizermos se andarmos no mundo Eza inteiro, église moko. há somente uma igreja Oyo siège a église em Nango. que o centro dessa igreja, Ville Nango. a sua cidade, Eza entouré dans cette ngomba. é envolta por 7 montanhas. C'est l'église catholique. É a igreja católica, é Le Roma Vatican. e o Vaticano. Les 7 têtes E 7 cabeças symbolisent simbolizam 7 montagnes. 7 montanhas. Et ça symbolise E aussi simboliza também 7 dirigeants. 7 dirigentes. Et E aussi também, 7. Voilà. aí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ce 7. sont les 7 collines. São 7 colinas. Ici, Vatican, ali, 16 églises catholiques. Onde está então o plágio da igreja católica?
Ce sont les 7 montagnes. São 7 montanhas. Por isso, você vê 7. Essas 7 cabeças são 7 colinas. 7 montanhas. E também são 7 dirigeants. 7 dirigentes. 7 dirigeants. 7 dirigentes. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. Ce sont les 7 dirigeants. São 7 dirigentes. 7 dirigeants. 7 dirigentes. 7 têtes. 7 cabeças. 7... Je n'ai pas le temps de lire. Hein, Não tenho parce tempo de que ler. nous avons précédé. Mais non. Agora, Qu'est-ce que je disais? o que eu Nous dizia? sommes dans Apocalypse 12. Estamos em Apocalipse 12. 7 dragons Esse dragão rouges vermelho avec 7 têtes. com 7 cabeças. La Bible dit, Bíblia diz, dans verset 4, no verso 4, Mukila na que ye a sua cauda entraînait le tiers des étoiles arrastava o terço das estrelas et les rejetant sur la e terre. também o lançando sobre a terra. Les O dragons dragão, s'étaient devant la o femme dragão estava diante da mulher qui allait enfanter que deu à luz en fait de dévorer son enfant para devorar o seu filho lorsqu'il aura enfanté. quando tivesse dado à luz. Dragon rouge oyo. Esse dragão vermelho, É. irmão, Bible barobi a Bíblia diz, amonie viu-lhe atelemi de pé pembeni ya mwasi diante da mulher oyo azalaki na que zemi estava mwasi azalaki grávida, na zemi porque estava grávida prepo abota e prestes a dar à luz. dragon akeki otelema E o dragão ficou de pé aí. atelemi liboso ya mwasi Ficou de pé diante da mulher. osaleli Qual era o seu desejo? azola posa Ele vinha, ntango ka mwasi uma akobota vez que a mulher desse à luz, adevore mwana que devorasse aquele menino, alie mwana na que ye devorasse o seu menino. frère Irmão, c'est ce qui s'est passé é o que aconteceu au temps de Jésus no tempo de Jesus. quand Jésus Quando Jesus ayaki kobotama veio para ser nascido, Hérode o Herodes, a voulu tuer l'enfant ele quis matar o menino. bakimisi Marie na Égypte Fizeram fugir Maria e José no Egito. na ntango ya suka Nesse tempo do fim, irmão, Rome Roma, les dragons o dragão, avec son système com os seus sistemas, baza contre eles estão contra. lui ce dragon Esse dragão ele telemi perpera que mwasi estava dependente da mulher, azana posa ela quer a dévorer mwana na ye devorar o seu filho. et la femme E a mulher azana douleur de l'enfant está em dores de parto. et cette dragon E esse dragão il est là está il aí dévore son fils é para devorar o seu filho. A Bíblia diz la femme que a mulher deu à luz. mwana nini Deu à luz a um menino macho. Deu à luz a um menino macho. A Bíblia diz mwana yango que esse menino, lokola nzambe ebaike como Deus sabia, o dragão quis devorar. nzambe adi mwana Deus pegou o menino, atomboli amemi arrebatou o menino. verset 4 5 Versículo 5. et elle a enfanté un fils E deu à luz a um qui filho doit perdre toutes les nations que deve apestar sobre toda a nação. avec une verge E com uma vara de et ferro, son enfant fut enlevé o seu filho foi arrebatado, vers Dieu arrebatado até Deus vers son trône. e para o seu trono. Irmãos, Le dragon est là o dragão estava aí près de la femme diante da mulher pour dévorer son enfant. para devorar o seu C'est filho. quoi? É o quê? C'est la pression, É a pressão, c'est la persécution é a perseguição qui viendra. que virá. Frère, Irmão, nous serons persécutés. nós seremos perseguidos. C'est l'homme qui le fera. É Roma que fará esse trabalho. Pour ça, O seu desejo il faut te compter é de entrarmos l'écuménisme. no ecumenismo. Mas, Qu'est-ce qui s'est passé? o que aconteceu? Plan Enquanto fazia planos va détruire. para destruir, Ali a mwana. para devorar aquele menino, Et cette femme, e essa mulher c'est l'église. é a igreja. Le fils O mâle. menino macho, Mwana mobali wana. esse menino Oyo macho abotamaki. que foi nascido, Oyo dragon alingaki o alia. dragão quis devorar, C'est quoi? é o quê? C'est le troupe des vainqueurs. É o grupo dos vencedores. Na église, Na igreja, a igreja yango te mutu okenda. não é a igreja, nem toda a igreja que irá no Na arrebatamento. kasi na église, Dentro da igreja ekobima na ba vainqueur. sairá vencedores. Oyo bazotosa lo Aqueles que obedecem à palavra de Deus, aqueles que praticam, aqueles que praticam, aqueles que atingiram a maturidade, chegar na estatura do farol perfeito, são esses que Deus arrebatará. São eles que irão ao arrebatamento. Não é todo mundo.
Est-ce que tout le monde sort de cohérence? Será que todo mundo só vem como estamos aqui? Será que todo mundo como estamos aqui? Muito nhoso. Será que todo mundo Aí no objetivo é sair. veio com o objetivo da salvação? Aí no objetivo é Veio com o objetivo da salvação. Há outros que vieram na Aí igreja. na política. Ele veio pela política. Veio somente para propagar para a destruição da igreja. Il n'est pas venu pour me salir. Ele não veio para a sua salvação. Est-ce que vous entendez Será que que esse tipo de pessoa vai no arrebatamento? Non, mes frères. Não, meus irmãos. C'est les morts Somente qui ont de la aqueles que préoccupation, têm a preocupação das suas almas, qui vivent la que parole. vivem a palavra, que praticam a palavra. E esses que irão no arrebatamento Seront remplis de Saint-Esprit. serão cheios do Espírito Santo. C'est pourquoi c'est le moment Por isso é o momento de de chercher procurar le Saint-Esprit. o Espírito C'est le Santo. moment de chercher É o momento de procurar le baptême du o Saint-Esprit. batismo do La Espírito nouvelle Santo, naissance. o novo La nascimento, régénération. a regeneração. É o momento. É o momento. Oyaga l'église. Não vem na igreja. Eu vou lá. Papa n'a pas Porque message. meu pai criou na mensagem. Eu vou na igreja. Porque a minha mãe está na mensagem. Eu vou lá somente. Porque o meu marido está lá. Frère, Irmão, se você tem vindo desse jeito, estás a se enganar, estás a desperdiçar o teu tempo. Se venha, sendo filho, e o pai tem a sua experiência, a mãe tem a sua experiência, você também filho, venha para fazer a tua experiência com o teu Deus. Le code expérimenté. Não procura experimentar Les 3 étapes de la grâce. as 3 etapas da graça: a justificação, La a sanctification. santificação Et le baptême du e o Saint-Esprit. batismo do Espírito Santo. C'est une expérience. É uma experiência. Vous hommes de David. Ou não, Deus de Davi, Nous sommes Paul. Deus de Paulo. Irmão, hoje também precisamos que esse Deus seja também meu Deus. Il y a beaucoup de choses. É isso que nós precisamos. Et la Bible dit, E a Bíblia diz, depuis Jean-Baptiste, diz João Batista, les royaumes des o cieux, reino dos céus, irmão, ce sont les violents. os violentos Ils n'en ont pas. que têm parte disso. Laissez-la lécher la Parem com essa leviandade. la paresse. Parem com a preguiça. Parem com essa fraqueza. Pour notre salut, Para a nossa salvação c'est une violence. é preciso violência. C'est la vérité, mon frère. Isso é a verdade, meus irmãos. Regardez Jacob. Observem Jacó. Jacob, qui était déjà béni. Que já era abençoado. Irmão, Jacob était déjà béni. Jacó já era abençoado. Oye, bien solo. Vocês conhecem a história. Il y a des gens qui Ele queria il y a droit de do naissance. direito de Il y a primogenitura. des qui me coulent. Ele queria direito de primogenitura. Il me colle, il y a Isaú. Que ele tirasse isso a Esaú. Isso eu tenho bem. Conhecemos todos a história. Asala que O nem. que ele fez? A pessoa que me até que me coulent tu aí. Ele vendeu seu direito de primogenitura Il y a lentilha. por causa de lentilhas. Isaú, Esaú, ela me lentilha aí. Jacó cozinhou a sua lentilha. Non, c'était Isaú. Jacob. Jacó, Ela me lentilha aí. ele cozinhou a sua lentilha. Grand frère na E o seu irmão mais Ele velho, chasse na zala. ele saindo da caça com fome, Tava comi. quando chegou, Olha bem. aí ele estava com tanta fome. Petit Jacob. Então disse, ô Essa Jacó, não é suco na linha. dá-me então um pouco de Essa sopa, é a lentilha ali, ó. dá-me um pouco de lentilha. Jacob alubinho. Jacó disse, Na copesa eu te. eu não te darei, Só vou ter que ligar pesca aqui do se não me deres o teu direito de primogenitura. Esaú, Esaú, como ele était ele como era? um profane. Como era um profano. Frère, Irmão, o profane vai ser beleza. há muitos profanos. Azo saga na vida espiritual na gente. Brinca com sua vida Azo saga espiritual. por arame na gente. Brinca com Azo sua a importância vida. que Não alcança a importância da vida cristã na gente. da sua vida cristã. Bona pasi. Por causa do sofrimento, Ozo te kanzoto na yo. vendes aí o teu corpo Posa na mbongo. para teres dinheiro. Bona pasi. Pelo Bona sofrimento, musala. por causa do Ozo trabalho, te kanzoto na yo. vendes o teu Ozo te corpo. kanzoto Direito de primogenitura. Tu ne comprends pas? Você não entende nada. Un véritable fils de Um Dieu. verdadeiro filho de Deus Qui le mange? quer como? Qui ne mange pas? Como não? Ala na mbongo. Quer ter Ala na dinheiro? mbongo te. Como não? Akotika Yesu te. Ele nunca deixará Jesus. Akoteka doile nesse. Não venderá o seu direito de primogenitura. Ah, zona yo. Ah, toma.
Bukura na zona yo. Estou no meu direito de mexer. Não que não. Vou levar isso aonde? Essa cagada ali no super lentilha. Dá-me somente esse molde de lentilha. Ele, o meu e o meu? Irmão, que bocole que isso é direito de procedura. Ele pensou que fosse brincadeira. Eu juro. E um dia, papai comia nunia como bangueiro. Seu pai já estava todo ele estava prestes a morrer. Agora, deixa eu pensar. O meu filho Esaú. Rebeca. Ela comera muito. Amava muito Jacó. Porque Jacó estava muito perto da sua mãe. Me diz, Jacó estava sempre perto da saia da sua mãe. A mãe ouviu e entendeu que Isaac mandou Esaú que fosse caçar o animal, porque ele era caçador, para que ele comesse e lhe abençoasse. Enquanto Esaú ia à caça procurar o animal, Jacó, a sua mãe lhe deu uma inteligência. Disse, vai depressa, procura animal por aí. Dê ao seu pai, ele vai te abençoar. Mas disse, mãe, o pai vai entender, embora que ele não vê mais. Mas o meu irmão Jacó, ele tem muitos pelos, eu não tenho. Disse, então, pelo de animal usa no teu corpo. Vocês conhecem a história? Lá em Gênesis. Então, enquanto Esaú estava longe, Jacó veio ao seu pai. Disse, pai, disse, já cheguei. Eu já cozinhei. Disse, papai, disse, você sabe, eu fui rápido. Ele comeu, estava prestes a abençoar. Antes de abençoar, ele disse, tocou-lhe ainda, porque ele não via mais. Ele já estava disse, mas a voz é de Jacó. A voz é de Jacó, mas o corpo de Esaú, porque tem pelos. Abençoe-lhe, ele abençoou. Abençoe e abençoou. Quando terminou, e depois Esaú chegou. Mas quem estava aqui? Não era você? Disse, não era eu. Eu já abençoei. As bênçãos já foram. Nem sequer um pouco de bênção. Irmão, já foi. As bênçãos foram. Por quê? Porque veio o direito de primogenitura. Ele negligenciou o seu direito de primogenitura. Com essa história, e Esaú procurava matar Jacó. E Jacó fugiu longe. Ele foi até o seu tio Labão. Mais tarde, ele tomou a decisão de voltar. Enquanto ele voltava, chegou ao guri, ele dormiu. E antes de amanhecer, durante a noite, ele encontrou-se com Deus. Encontrou-se com Deus. Irmão, quando você se encontra com Deus, você quer revelação de que essa aqui é Deus. Então pega-lhe, não lhe deixa. Jacó pegou a Deus e Deus viu. Está prestes a amanhecer. O sol já está quase a nascer. Jacó, deixa-me que eu vá. Deixa que eu vá. E Jacó estava todo fiel. Disse, eu não te deixarei se não me abençoares. Irmão, as bênçãos são procuradas. A força mesmo, com toda a violência. Você que está aí todo mole. Está todo mole aí. Você vai no céu assim? Vamos me diz. Não iremos no céu. Alguém está dormindo aí em cima de uma cama. O irmão vai todo relaxado. Vai ficar. Vai assustar. Irmão, eu não te deixarei se não me abençoares. Qual é o seu nome? Disse, meu nome é Jacó.
Não te chamarão mais de Jacó. O teu nome agora é Israel. Ele significa príncipe com Deus. Allez, Então Deus bateu, né? E quando bateu na sua anca, e ele foi, ele deixou. Porque ele alcançou a bênção. Irmão, a partir daquele momento, Jacó ia cocheando. Porque ele teve um golpe aí. Meu irmão, minha irmã, você que se encontrou com Deus, você se encontrou com Deus, você permanece o mesmo como era. Você não muda. Jacó, quando se encontrou com Deus, mesmo a Assunção andava. E você lhe defendeu, continuas assim. Você não muda. Sempre és um bêbado. Sempre fuma e cigarro. Sempre és um mulherengo. Oh, irmão. Quando é que você vai mudar? Jacó mudou. Mesmo até a sua forma de andar mudou. Ninguém pode se encontrar com Deus e permanecer o mesmo. Jacó fez a violência. Ele sabia que já era abençoado. Tinha o direito de primogenitura. Mas ele tinha que lutar. Ele lutou com Deus. A Bíblia diz que ele até venceu. Irmão, um homem lutar com Deus, um homem ser mais forte. Deus tem todo o poder. Significa que Jacó, ele, por causa da sua perseverança, irmão, alcançou aquilo que ele procurava. Você que só veio um mês, não estou vendo nada que mudou. Não fomos àquela igreja. Você é todo. Os covardes não entrarão. Eles não entrarão. Não é o début. Não é no princípio. De la course. Não é no princípio da corrida. Que a pessoa é coroada. A pessoa é coroada. Não no princípio, mas é no fim. Você pode começar bem e acabar mal. Pode começar mal e acabar bem. É o fim que conta. Ou não é? Eu já estou há 10 anos. Como é que está a tua vida hoje? Como é que você anda hoje? É agora. É no fim. Sim, irmãos. Deve-se lutar. É preciso a violência. É preciso a violência. E estreita é a porta, irmão. Isso é a verdade. Irmão, amados irmãos, Bill Robinson. Comprando me diz? Eu gosto muito desse homem. Comprando me diz? Eu vi pela primeira vez um homem através do Espírito Santo. Esse homem Bill Robinson procurava o Espírito Santo. Um dia, irmão, ele estava aí todo fiel. Ele pegou o seu cavalo e colocou ele ali. Entrou no campo de milho. Irmão, ele disse a Deus, disse, hoje, se não receber o Espírito Santo, se não me deres o Espírito Santo, na verdade, eu não voltarei. Se não receber o Espírito Santo, eu morrerei aqui. Quando tu voltares, Senhor, os encontrarão aqui. Irmão, como ele estava determinado, Deus lhe batizou com o Espírito Santo. Sim. Porque a Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que têm sede e fome da justiça, eles serão saciados. Se você tem desejo de beber do Espírito Santo, Deus te dará. Meu irmão, minha irmã, estamos no tempo do fim. O anticristo, as igrejas estão a se reunir, as denominações estão a se reunir, a esposa também deve se unir. Nós temos que nos unir. Isso é verdade. Irmão, eles são muitos, mas eles falam uma só linguagem.
Oui. Sim. Mas onde me bater o nome de Père e Fils e Espírito. Crê no batismo trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo. Oui. Sim. Le baptême trinitaire O batismo trinitário est la formule à Satan. é a fórmula satânica. Même les magiciens. Mesmo os mágicos. Même Dieu va évoquer comme un démon. É aqueles que invocam o Oh, il demônio. va évoquer comme un esprit mauvais. Aqueles que invocam Espírito os espíritos Mas demônios. será o nome de Père e Fils e Espírito. Fazem isso em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. L'anticristo. O anticristo. Mas o Sangana. Eles estão a se reunir. Mamamba presque não Quase sei. todas as denominações Vai ligar isso outra mensagem? não gostam de nós. Vai ligar isso outra. Eles não nos amam. Ça c'est la vérité. Isso é a verdade. Pega o como l'anticristo. E eles chegarão até o anticristo. Vai o Sangana aí. Vão se unir a ele. C'est le moment de la pression. É o momento da Que pressão poussa. que está se Frère aproximando. Gabi. Irmão Frank disse, Pression ano. essa pressão, Agora toda essa igreja. eles vão perturbar a igreja, mas será de um pequeno tempo. Eu já tenho um pouco Será um tempo curto. C'est une période courte. É um período curto Il y a pression. da pressão. Pressão. Eles vão nos pressionar. Com l'église. Quando estiver a pressionar a igreja, Frère. irmão, Nous avons toute sa puissance. Deus descerá, vai fazer descer o seu poder. Nous aurons la foi de l'enlèvement. Nós teremos a fé do rapto. Le Saint-Esprit O Espírito Santo descendra, descerá, sera répandu será au derramado milieu de son no peuple. meio do seu povo. Il y aura des grands miracles, des Haverá miracles, grandes milagres, prodiges haverá prodígios et beaucoup de phénomènes. e muitos fenômenos. Dieu avait déjà E promis, Deus já prometeu je exécuterai. que eu executarei, Nako kokisa, eu executarei, nako sala. eu executarei Oyo musalanga na kana. uma obra que eu decidi, Nako sala yango. eu executarei. Oyo bako persévérer. Os que perseverarem Bako expérimenter. experimentarão isso. Ça c'est la vérité. Isso é a verdade. C'est pourquoi mes frères, Por isso, meus irmãos, Bible le dit, a Bíblia diz, Jésus le baki, Jesus tinha dito étroite est la porte. que estreita é a porta, Nzela, o caminho, ekuke, a porta ezamkie. estreita, Porte ezamkie. a porta estreita, Nzela bezamkie. o caminho apertado Oye mema karabomo que ina. leva à vida. Menzela ezamunene. Mas a porta é grande Porte e pezamunene. espaçoso é o caminho. Epele abati. Também muitas pessoas Bakote la kana porte wana. é que entram por essa Bala porta, tagazelana. que seguem por esse Suca caminho, na mão. e o fim disso Emema kana liwa. leva à morte, Emema kana libebi. leva à perdição. Oui, Sim, c'est la vérité. isso é a verdade. Mais porte amkie. Mas a porta estreita, Zela amkie. o caminho apertado, irmão, Yango mema kana bombo ya seko. é o que leva à vida eterna. Mais basi pokote la wana. Mas para entrar aí, Ofinana. você deve se apertar. E também são poucos. Matthieu 7, Mateus 7. 13. Mateus 7 e 13. A 14. Até 14. Allez lire à la maison. Vão ler em casa. Méditez-moi bien. Medite isso bem. Frère, Irmão, bango baza ebele. eles são muitos. Pourquoi? Por quê? Eza chemin facile. Porque é um caminho fácil. C'est un chemin de plusieurs personnes. É um caminho que muitas pessoas seguem. Emaka, Mas que leva à morte. oyo nyonso baza nsima antikrist. Todos aqueles que estão atrás do Baza na anticristo, nsima système que wana. estão atrás desse sistema, Frère, irmãos, suka nango o seu fim, bakokende na enfer. eles irão ao inferno. Na ye moko bête, Tanto a besta, elle est faux prophète. o falso profeta, Oui, sim, et l'antichrist, e o anticristo, ils seront dans les temps de feu. eles estarão no lago de fogo. Même na bazali kolanda bango. Mesmo aqueles que lhe seguem Bakokote à la moto. entrarão naquele fogo. Et il n'y a pas d'enfer éternel. E não existe um inferno eterno. Dans l'enfer éternel. Ou não, inferno eterno. Não existe inferno eterno. C'est le Dieu qui est l'éternel. Somente Deus que é eterno. Et ceux qui auront la vie éternelle, Os que terão a vida eterna ce sont les fils de Dieu. são os filhos de Deus. Ceux qui ont le Messalami. Se o arrebatamento acontecer, Parce que Niaman, porque o animal, Drago, o dragão, a Colina dévoré fils. ele vai querer devorar o menino. E Deus vai arrebatar o menino. Ce fils-là, Esse menino c'est lui qui va mettre les nations. é que vai apacentar as nações. Irmão, Après l'enlèvement, depois do arrebatamento, frère, irmão, ça se passera sur 7 ans. vai passar durante Il 7 y a une anos. période de 7 ans. Haverá um período de 7 3 ans et anos, demi 3 anos e meio, pour le ministère des prophètes. para o ministério desses dois Le profetas. seulement de O 144 000 selamento dos 144 mil juifs. dos judeus. Et il y aura aussi une période de 3 ans. Haverá também para dos 3 anos. La grande tribulation.
grande tribulação. Só que do que Quando formos, os que ficarem, eles sofrerão. Bíblia diz, esse tipo de sofrimento nunca aconteceu. Deus fez o mundo e também não acontecerá mais. Meus irmãos, fuge então. Começa a se refugiar. Você quer ver esse tipo de sofrimento? Então, refugia-te. Enquanto a graça ainda está aí, é o momento de tomar a decisão, de deixar o pecado, deixar essa má vida e consagrar a tua vida a Cristo. É o momento. Porque haverá angústia. A Bíblia diz que as pessoas procurarão a morte, mas a morte fugirá longe. E quando o menino macho for arrebatado, o dragão vai agora perseguir, vai perseguir a mulher. Por quê? Para castigar a mulher. O menino macho foi. O arrebatamento aconteceu. Vocês que ficaram, irmão da mensagem, ficaram. Bom, tenha a sorte que você seja pelo menos virgem louca. Tenha pelo menos essa sorte, irmão. Eu peço a Deus, Senhor, ajuda-me, que eu não seja virgem louca, que seja entre as virgens sábias. Eu não quero esse tipo de sofrimento. Virgem louca, elas vão sofrer. E persegue então a mulher. La femme c'est l'église. A mulher é a igreja. Et l'église c'est la femme. A igreja é a mulher. L'épouse est partie. A esposa foi. Le groupe de vainqueurs. O grupo de vencedores. O menino macho. Alors, então, la femme est restée. A mulher ficou. Ça sera le temps de la grande tribulation. Então será o tempo da grande tribulação. Os que ficarem vencerem, a marca da besta entrará em ação. Quer vender? Receba a marca da besta. Quer comprar? Onde está a marca da besta? Aceita a pregação deles. Entre nos seus sistemas. Bom, os que resistirem, eles serão mortos mesmo. Matarão pessoas. Eles vão decapitar as pessoas. Mas os que ficarem, que aceitarão, mais vale que eu seja morto do que entrar no anticristo, do que entrar nessa confederação das igrejas. Porque a imagem da besta é a confederação das igrejas. A protestantes, metodistas, mesmo os adventistas, até os pentecostais, todos eles se reunirão. Então, os que recusarem, se você está em morrer, se aceitar sua morte para não receber a marca da besta, você morre, você tem a graça. E quando Jesus Cristo, quando ele vier para estabelecer o reino do milênio, eles ressuscitarão. Aquelas almas ressuscitarão. Sim. João viu almas que foram decapitadas. É Apocalipse, irmão. Isso. L'état de décision. O tempo, a hora foi-se. Procuremos o Senhor enquanto se pode achar. Le reste, nous continuerons la semaine prochaine. O que ficou na próxima semana. Que o Senhor nos abençoe.